Nesse momento da pandemia, de início, acho que ninguém acreditava, né? Que ia vir tão forte da forma que veio. Era mais uma doença que tipo ia ficar pela Europa e não ia chegar tão forte no Brasil como chegou. Bem-vindos ao Vidas 360, um vídeo gravado com câmeras de 360 graus e para você ter uma melhor experiência, uma melhor imersão nesse vídeo, no próprio smartphone você vai poder movimentar a tela e usufruir, aproveitar tudo que está nesse ambiente. Na tela do computador, você pode utilizar um mouse para movimentar também. Vidas 360 é um documentário onde buscamos retratar o impacto da doença no cotidiano e na vida da população aqui de Francisco Morato. Entrevistamos alguns profissionais e alguns munícipes, onde eles nos retratam, nos explicam quais foram os principais impactos que tiveram, né, na vida, o que precisou ser mudado no cotidiano deles. Ruas vazias, comércios fechados, era o cenário que nós moradores do município tínhamos com a chegada da pandemia. Locais que normalmente têm grande circulação em horário comercial estavam vazios. Quando nós recebemos a notícia da Covid, foi assustador, porque era uma coisa nova, muitas informações inverídicas, outras verídicas, mas até todo mundo se situar e saber de fato o que fazer, nós ficamos assustados e com medo. Eu estava com 17 anos, na época era 2019, né? Eu estudava e quando começou a pandemia eu me afastei da escola. Aí eu não terminei a escola, mas agora recentemente eu terminei, graças a Deus. O fato da gente ter escolhido esse tema, que seria a Covid-19, juntamente com a Larissa, aí a nossa equipe, foi devido ao impacto que tivemos no auge da pandemia, né? Trabalhamos na área de cultura também já. A gente realiza casamentos, festas em colégios, festa de primavera, então tem bastante evento que a gente fez e fazia, né, muitos eventos e deixamos de fazer durante um período. Muitos clientes cancelando contrato, não querendo mais fechar, com medo de fazer aquele montante de pessoas, todo mundo se reunindo ali, acabando pegando uma doença. Então é compreensível, só que as contas chegavam também. Foi um momento que a gente deu um baque na nossa família, e era uma coisa que a gente não conhecia. A gente percebeu o quanto foi impactante para a cultura a Covid-19. Assim, para muitos foi um fato desesperador, porque é uma doença que a gente não conhecia, não sabia como ia ser atendido, não sabíamos como poderia ser transmissível. Então, assim, foi uma situação muito crítica no início, até todo mundo ter uma adequação, todo mundo saber como suportar. Eu, em 10 anos de barbearia, teve, óbvio, que essa pausa da Covid que durou aí, vamos pôr aí, 3 anos em média que durou isso. Foi os 3 anos que eu quebrei, tive que fechar e ir pra rua trabalhar de motoboy. De início na pandemia eu fiquei parado em casa. Eu comecei a estudar filosofia na prática, assim, eu mesmo questionando as coisas assim na vida. E ficava assistindo filme, pegando ideias, referências. Depois com o tempo eu comecei a sair um pouco de casa, mesmo em época de pandemia eu comecei a colar aqui no Coreto.
Muitas coisas foram mudadas. Principalmente a questão de lavar as mãos toda hora, né? Que agora mesmo que não tem, onde você vai, você quer, procura o negocinho do álcool e quer usar e quer, entendeu? Tipo, mudou muito. Eu acho que abriu muito a nossa mente, porque o que a gente pensa agora? Que assim como essa Covid veio, pode vir qualquer outra. Então a gente fica na cabeça da gente, qualquer momento pode chegar outra. Então você tem que manter os mesmos hábitos, tentar manter sempre as mãos limpas, né? Sempre estar higienizando para evitar de pegar, né? A população moratense demonstrou grande capacidade de adaptação, reinventando suas formas de trabalho, estudo e socialização durante a pandemia. Era mais difícil ter lives, videoaulas, assim, era um pouco mais difícil antes da pandemia. Com a pandemia teve uma influência muito maior. Ou seja, né, passamos por esse problema, levamos muito aprendizado também. Tivemos muita sobressaída, tivemos que se adaptar com esse problema que foi mundial e que até hoje também. A gente passa, como a gente acabou de passar, um rapaz de máscara. Então, como a gente leva esse impacto até hoje para a vida da gente? Aí eu fui trabalhar na rua de motoca, de dia à noite, trabalhava praticamente 18 horas por dia para conseguir suprir os valores para pagar a dívida. Passado esse tempo, eu continuei trabalhando e guardando dinheiro, e aí eu vim para Morato. E assim, a rapaziada mais antiga também falou da forma que veio e como veio, nunca ninguém viu. E ainda mais parando o comércio da forma que parou. Parou tudo. Parou tudo. E, de fato, com as informações corretas, nós precisamos sim fazer mudanças, principalmente de higiene, porque tudo era transmissível, né? A gente não sabia quem estava, quem não estava, se era gripe, se não era. Então, nós precisamos sim mudar e ter mais cuidado com a nossa higiene das crianças, dos alimentos. Além da higiene, do cuidado pessoal, mudou muito a profissão, digo assim, profissionalmente falando. Remotamente, antes não tinha o serviço remoto como tem hoje, praticamente todo mundo trabalha em home office. Muitas coisas que você tinha um paradigma antigamente e foi quebrado devido à Covid, entendeu? Isso é muito importante. Hoje em dia eu sou influenciador digital também, só que eu sou assistente de operações. A salinha surgiu na pandemia, porque alguns pais, com o fechamento das escolas, eles não conseguiam, de fato, auxiliar as crianças nas atividades de casa. Então, os meus vizinhos vieram me procurar para ver se eu poderia dar aula. A princípio, eu dava aula em casa, na minha cozinha, só que, de repente, a notícia se espalha, o boca a boca, que é a melhor propaganda, e aí eu me vi com 7 crianças na cozinha, e aí eu senti a necessidade de abrir um espaço. Com o tempo eu fui aprofundando mais nas minhas artes, tanto no desenho, comecei a aprender um pouco de violão, mas tipo, eu mesmo procurando ali criar minhas próprias músicas. E eu comecei a querer escrever algumas músicas, escrever mais poemas. Foi uma época em que eu estava desempregado e assim surgiu oportunidade de trabalhos. Por conta de segurança, não era segurança na época, mas consegui fazer empregos de segurança, serviços, muitos lugares precisando de gente assim. E para mim foi muito bom. E a época que eu comecei a vir mais aqui no Coreto, que também me ajudou a socializar mais. Antigamente minha socialização era mais tipo, eu ia de casa para a escola, de escola para o curso. E geralmente meu ciclo era mais as pessoas que eu conhecia, alguém por a escola e de casa mesmo. Tem o quê? 2 anos que eu voltei a trabalhar na barbearia mesmo.
E no dia a dia nosso, que nem minha esposa falou, a gente tem um hábito, porque fomos educados na Covid. Onde entrar, álcool gel, muitas vezes máscara, né, Adriana? E até o comportamento nosso dentro de casa. Todo mundo procura um cuidado, somente agora na época da dengue, o que aprendemos lá na Covid, a gente muitas vezes traz para a dengue. Nós precisamos mudar, né, essa cultura de higiene da casa. Tudo tinha que ser lavado, tudo tinha que ser higienizado, foi meio que uma loucura mesmo, até o contato físico, então essa mudança foi necessária. A gente aprendeu a lidar, aprendeu que a gente precisa limpar as coisas dentro de casa, com mais higiene, com mais preparo. Então foi aquele desespero por álcool, muita gente correndo atrás de álcool. A gente tinha que tirar a roupa do lado de fora antes de entrar, porque a gente não sabia como você poderia pegar o vírus. Então, assim, foi uma mudança de hábito muito estressante de início, mas que hoje todo mundo já se adequou, está todo mundo já compartilhando essa mudança de hábito. A Covid mudou a forma como vivemos, trabalhamos e interagimos. Muitos hábitos adquiridos ainda permanecem em nossas vidas. A gente viu muitos relatos, o pessoal falando que provavelmente o pessoal se cuida porque tem alguma comorbidade. Então teve essa mudança cultural da higiene, teve essa mudança cultural também de aglomeração. Então o pessoal ele ficou mais precavido. A gente vê muita gente ainda que vai no hospital, que antigamente não via muita gente de máscara, hoje em dia o pessoal com máscara. Hoje em dia você vê também a higiene do pessoal, como mudou a cultura nos mercados. As pessoas pegam uma fruta e antigamente já saía do mercado, saía comendo uma maçã, uma pera. Hoje em dia o pessoal chega em casa, faz aquela higienização, passa um álcool, lava a fruta com água e sabão. Então foi uma mudança repentina, né? De repente apareceu essa mudança. Todo mundo teve que se adaptar. Tem gente que se adaptou até hoje, como os meus familiares. A gente em casa mesmo também tivemos essa mudança drástica. Até hoje levamos esse fato no nosso lar. Quando vai em lugar muito aglomerado, que nem show, alguma coisa assim, e de máscara, né? Porque você vai em lugares que tem muita gente, então você não sabe. Às vezes algum ali tá com alguma coisa, você não sabe. Então eu reparei muito isso também, até mesmo no trem, lugar que você vai que tem mais gente, assim, algumas pessoas ainda têm o hábito de usar a máscara. Teve muita mudança na rotina. A gente eram as pessoas que a gente curtia mais rolês, saíamos mais para a rua. Então, nessa época da pandemia, a gente começou a ficar em casa, ter aquele amor mais pela família, por ficar mais tempo junto. Quando nós fechamos as escolas, nós precisamos fazer vídeos para mandar atividade para as crianças pelo grupo do WhatsApp, mas também nós precisamos fazer encontros na casa das crianças, porque muitas crianças sumiram. E aí nós não tínhamos notícia como estava, se estava se alimentando, né? Então, de vez em quando nós nos reuníamos para poder fazer visitas a domicílio e as atividades eram todas online. Eu recomendo muito para as pessoas, dar muito valor para suas vidas, que eu perdi muitos amigos na pandemia também. Para as próximas gerações, que as pessoas se olhem com mais carinho, com mais respeito e que de fato deem valor para quem a gente convive, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E essa questão do isolamento também social, às vezes as pessoas tiveram que se isolar dentro de casa. Então a gente perdeu o contato, o afeto, muitas pessoas acabaram morrendo sozinhas.
Então, o importante, o recado nesse momento é que as pessoas valorizem os encontros, as confraternizações. Vamos dar mais valor à vida, mais valor ao próximo. E assim, a gente tem que ver que o dinheiro não é tudo. Muita gente de dinheiro se foi porque não tinha cura. Então a gente tem que lembrar que todos nós somos seres humanos e somos iguais. E uma coisa que eu penso é, depois de todo esse problema, a nossa filha com 1 ano de idade apenas, e eu me vi ali isolado no meu quarto, trancado, sem ver minha filha, sem poder dar um abraço nela, ela apenas com 1 ano. Eu com medo de dar um abraço nela, ela pegar a doença e ter algum problema para ela também, agravar algum problema para ela. Ou seja, teve um momento ali que eu pensei assim, que já estava me faltando ar, estava muito ruim. Eu pensei, poxa vida, eu aqui isolado, minha filha do outro lado do quarto, eu ouvindo a voz dela, e eu não podia dar um abraço nela. Eu falei, e se eu ficar ruim, precisar ser hospitalizado, eu não vou poder ter a oportunidade de dar o último abraço da minha filha. Então, serviu como um aprendizado para mim muito grande, de valorizar mais a vida, dar mais abraços, curtir mais a minha família, curtir mais em casa e fazer com que essa mudança abrisse os nossos olhos e enxergasse o mundo com mais amor. You saw me